Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, onde a gente conversa com atores que fazem a Bahia acontecer nos mais variados âmbitos, no âmbito da economia, negócios, turismo, terceiro setor e principalmente no âmbito da política. Tem um convidado aqui hoje que eu fico muito à vontade em falar. Nós somos já velhos conhecidos, eu na condição de jornalista, de repórter, ele na condição de sindicalista ou de vereador, que é Luiz Carlos Suíca, do PT, está no terceiro mandato em vereador de Salvador, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Seja bem-vindo, Suíca. Já estava com saudade, Paulo. Que parabéns, sou fã, lhe sigo. Você faz um jornalismo muito bacana. Fiquei muito alegre quando eu recebi o convite para fazer parte, mais uma vez, do seu programa aqui. Tem muito assunto para a gente conversar. Além de vereador, além de sindicalista, Suíca também é comunicador, jornalista, apresentador como eu. Então, a gente tem muita bola para trocar. Inclusive, um fato que aconteceu há pouco tempo, que foi uma discussão no encontro do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só que com sua presença aqui, eu preciso mencionar uma coisa. O grau de orgulho que eu percebo nos trabalhadores da limpeza pública urbana, principalmente de Salvador. São profissionais dedicados, são profissionais alegres, são profissionais que vestem a camisa, sabem da importância que eles têm na nossa sociedade e, acima de tudo, são pessoas que honram o trabalho que foi confiado. Eu acredito que tem muito dedo do Sindilimp nessa questão da honra e do orgulho. Como é isso? Mudou de um tempo para cá a relação do trabalhador com o serviço de gari? Pablo, eu tenho muito tempo nessa função, né, de trabalhador de limpeza urbana. Eu gosto de ser tratado assim, né? Tenho muito trânsito com os trabalhadores e as trabalhadoras desse setor, mas ao longo dos anos foi muito difícil, né? Essa turma sair da invisibilidade. Mas foi um trabalho constante do Sindilimp, né? A gente não tratou os trabalhadores e as trabalhadoras só ali na pauta econômica. A gente trabalhou esses companheiros a partir de sua família também. Por isso que eu digo que o Sindilimp é um sindicato cidadão. Então, isso vai mudando com o tempo também. Havia muito preconceito com essa turma, ainda há preconceito com a nossa turma, mas a gente vai rompendo isso com muita vontade, muita alegria e sabendo da nossa importância desses profissionais para a cidade de Salvador. São quantos trabalhadores aí que o sindicato contabiliza? Só aqui em Salvador? Eu sei que é o estado todo, mas só aqui. Aqui em Salvador, com as empresas, né? Porque hoje você tem 2 consórcios. A gente gira em torno de 6.500, 7 mil trabalhadores e trabalhadoras. Aí atinge praticamente, contando com todo mundo, umas 10 mil famílias que sobrevivem a partir do trabalho da limpeza urbana na capital. No interior e região metropolitana, também o Sindilimp tem abrangência? O Sindilimp é o sindicato do estado da Bahia, né? Dos trabalhadores de limpeza urbana e terceirizados. É muito trabalho, são 417 municípios. Tem um outro sindicato que nós criamos, né? Que é ali da região de Catu, Pojuca, Lagoinhas, que chamamos Sindiagreste. E tem outras subsedes que funcionam como um sindicato também, como Sul, Extremo Sul, a região de Conquista, e a gente vai acompanhando daqui, de Salvador, ou quando é necessário, nós somos convidados para fazer parte de assembleias, ficar um tempo fora. Mas ainda existe muita dificuldade ainda com esses trabalhadores em algumas cidades, né? Paga mal, não tem salubridade, prefeito, às vezes a gente tem que ir lá fazer greve na cidade para que eles possam reconhecer, alguns prefeitos e prefeitas reconheceram a importância desses trabalhadores e trabalhadoras, mas é um trabalho prazeroso do ponto de vista quando você está tratando de pessoas igual a você, né? Não existe uma diferença. Eu, quando estou fazendo assembleia, eu não sou o vereador, eu sou o Suíca, sindicalista, companheiro ali e tal. Então, a gente não tem essa, porque virou vereador ou disputa na política, tal, que é diferente. Na verdade, a gente só fortalece a luta do sindicato, o Sindilimp, que hoje é coordenada pela companheira Ana Angélica.
Eu fico aqui meu registro, pessoal, como cidadão soteropolitano, com a minha satisfação em ver esse trabalho sendo executado com bastante alegria. Vocês são nota 10, estou falando aqui na presença de um representante do sindicato de vocês. Tem muitos assuntos para a gente falar, eu quero falar da relação do PT com o PSDB. Você tem boas relações no PSDB, mas também tem críticas ao PSDB, a gente vai falar daqui a pouco. Só que eu queria conversar sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores. Tem pessoas que eu converso do PT, como o presidente estadual Éden Valadares, o senador Jacques Wagner. Eles dizem assim, olha, o PT é muito grande, temos discussões internas sim, brigamos sim, mas na hora de uma eleição todo mundo marcha junto, esquece a briga, isso é uma prova da democracia. Já quem é crítico do PT diz, não, isso aí tem várias alas, várias vertentes, cada um querendo um poder de um lado, por isso que eles estão sempre brigando. E aconteceu recentemente com você um episódio de um conflito no encontro aqui da região metropolitana de Salvador. O que foi que houve nesse conflito? E o PT está unido ou o PT está rachado? O Partido dos Trabalhadores é como qualquer outro partido, né? Tem uma diferença de alguns partidos para o nosso, porque você olha para um partido, um determinado partido, você olha aquele partido tem dono. Quando você olha assim, né? Mas quando você olha para o PT, você não vê dono no Partido dos Trabalhadores. Você vê figuras importantes como o governador Jacques Wagner, né? Como o Jerônimo, agora governador, um homem não branco, o primeiro homem não branco a se eleger governador do estado da Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores. Qual é a diferencial do PT? É que nós estamos juntos, mas a gente tem alguns ideais, e isso se reparte, logicamente, como nós somos formados por pessoas, em correntes, né? Tem diversas correntes dentro do Partido dos Trabalhadores. E, logicamente, que no encontro ele não vai com a pauta fechada, tem que ter várias negociações do ponto de vista, até para a gente chegar num determinado denominador comum. Eu tenho dito que o Partido dos Trabalhadores é como um rio, que segue seu caminho, seu próprio destino, até encontrar o mar. No mar todo mundo se encontra, são vários rios diferentes. Aí quem não se encontra sai, vai para outro lugar, forma outros partidos, mas eu tenho mais de 30 anos nesse partido. Então é ali que eu me encontro, é nesse lugar que eu me encontro. E vou discutindo, não é fácil para mim, né, que não tenho uma herança política, ou alguns ali também não têm também. Se você perceber, Pablo, Rui Costa tinha uma origem sindical, Wagner tinha uma origem sindical, eu tenho uma origem sindical, Lula tem uma origem sindical, então é dentro desse contexto. Só que dentro do Partido dos Trabalhadores eu tenho um lado dos trabalhadores, das comunidades. Eu sempre estou na comunidade, em Pernambués, Nova Constituinte, Nordeste Amaralina. Eu sou da comunidade, independente do cargo que eu ocupe. Nós tínhamos um encontro, nós temos algumas ferramentas no partido, né? E uma dessas ferramentas são os encontros estaduais, ou encontros regionais, ou encontro municipal, para a gente debater sobre conjuntura. Ninguém vai para uma eleição sem debater conjuntura, pesquisa, né? Então, o último encontro, que era um encontro aqui em Salvador, nós fomos debater sobre conjuntura, mas tinha outros problemas que eu não conhecia dos problemas. E acabei encontrando isso de frente. Então, posso lhe dizer assim, que foi a única vez que teve confusão, os caras até dão um risada. A única vez, na medida que eu me lembre, que teve confusão, que eu estava num lugar que eu não tive culpa. Das outras você teve. Dessa um pouquinho, vez não. Ou total, provoquei, mas essa não. Essa eu cheguei de forma muito tranquila. Tinha várias figuras lá, cheguei de sandália, estava a fim de ouvir mesmo. Mas no vídeo, Suíca, que foi vazado, você está muito alterado, porque você está xingando. Porque aí eu fui agredido. Aí me empurraram, não sei o que. Aí um homem que não está acostumado a ser agredido e não reagir, porque quando eu era criança, quando meus mais velhos diziam, se apanhar na rua, chegar em casa de novo. Então eu nunca levei desaforo para casa. Então não me envergonho do que eu fiz, nem me culpo. Entendeu? Então, como eu não pude, na verdade, reagir da forma que eu pensei, da forma que eu estou acostumado, até porque eu fui agredido
de forma gratuita, eu xinguei, né? E foi um palavrão que a gente está acostumado a ouvir na periferia, de onde eu sou cria da periferia. Enfim, mas eu não agredi Você se ninguém. arrepende assim, você... Daquele momento? Não. Você se arrepende daquele momento? Não. Eu não me arrependo daquele momento porque não foi eu que procurei, não foi eu que empurrei ninguém, não foi eu que agredi ninguém. Eu fui agredido naquele momento. E aí, alguns amigos, né, aí a gente não acredita. Porque eu sou um menino da rua, a rua me fortalece. Então, sobreviver na rua, quem está aqui sabe que é difícil. Então, mas assim, para mim é um aprendizado também. A gente não vai levar vantagem em tudo. Então, o que aconteceu no sábado, ficou no sábado. Então, eu quero seguir. Já sou um homem de 57 anos. Você está bem, viu, Suíca? Que muita gente dizia que não passaria dos 18. Não passaria dos 18. Aliás, é uma realidade de muita periferia aqui na capital, muita periferia no interior. O jovem tem dificuldades, às vezes, com alimentação, tem dificuldade com atendimento de saúde e tem muita dificuldade em se desviar do caminho errado da bandidagem. Não sei qual foi Quem inventou essa história? Eu não sei quem inventou isso e não sei qual foi o destino que colocaram em você. Ela não vai passar dos 18, é por algum motivo. Qual foi o motivo? O motivo é porque assim, a gente é periférico, né? As dificuldades são grandes. A escola se apresenta para a gente já tarde, né? No meu tempo. Nós éramos alfabetizados nas casas, não tinha escola para todo mundo. Mas eu me esforcei muito. Eu sou um dos meus irmãos e irmãs que entrou na faculdade, um único. Né? Depois vieram alguns sobrinhos. Então, já fiz faculdade um pouco tarde. Conheci a política talvez mais cedo, antes de conhecer a faculdade. Então, vivia na minha periferia, sobrevivendo como eu podia. E cheguei aqui, né? Sem padrinho político, com minha força, com meus companheiros, minhas companheiras, meus trabalhadores de limpeza urbana, né? Então, nós chegamos aqui inteiro, contrariando todas as estatísticas, contrariando todas as pesquisas, e transformando a vida de outras pessoas, de outros amigos, de outras amigas também, me preocupando com a comunidades que são iguais a de Pernambués. Estou lá, percebo o que é que está acontecendo, participo de tudo, né? Então, e aí vai, a vida Eu percebo que você se sente um vitorioso e não é para menos, é um destino que você conseguiu traçar para si mesmo. Falando em destino, conversando com o vereador Luiz Carlos Suíca, 57 anos, uma das lideranças do PT na Câmara de Vereadores. Falando em destino, a eleição ainda faltam 1 ano e 2 meses praticamente. Para o grande público está distante, mas para vocês políticos, a articulação não para. Uma pergunta para sua análise. Você acha que o PT, a oposição a Bruno Reis, o mais correto, o mais adequado é lançar um candidato com apoio de todo mundo ou ter vários candidatos e no segundo turno decidir quem vai enfrentar Bruno Reis? Eu já fui muito arredio a essas histórias, né, de escolha de candidaturas da base de governo, mas hoje não. Hoje eu compreendo que nós temos uma federação, eu compreendo que nós temos um governador, um homem não negro, não branco, pela primeira vez eleito, que tem a oportunidade de fazer história no estado da Bahia, na capital também, principalmente. Nós temos homens como Jacques Wagner, e que foi um dos primeiros candidatos a governador do estado, ganhou duas eleições no primeiro turno, onde ninguém esperava. Então, um homem desse tem muita experiência. Aliado à nossa força, à nossa vontade, e eu tenho dito que Salvador precisa, por demais, saborear a forma de governar do PT. Ainda não teve, né? Ainda não teve. E eu defendo uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, respeitando todos os aliados históricos, como o PCdoB, como o PSB, todos esses partidos aliados históricos. E tem também os aliados da base do governador, que são aliados
do momento e que também são importantes. Agora, Acho que o PT é o partido que tem mais herança, musculatura política nesse processo, porque é o 13. É o 13 de Lula, é o 13 de Suíca, é o 13 de Wagner, é o 13 do povo. Porque tem gente que não é filiada a partido nenhum e gosta do 13. Tem uma marca muito forte o número 13 dentro da política. Já elegeu 4 presidentes da República, né? 3 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma Rousseff. E tem essa marca que muitos políticos e analistas falam que vira o jogo, inclusive de última hora. Só que dentro do PT em Salvador, tem muita gente postulando essa candidatura. Eu vou citar alguns aqui. O deputado Robson Almeida, a vereadora Marta Rodrigues, sua colega. Ela não pode também, não pode, porque ela é irmã do governador. Irmã do governador, não pode ser candidato, mas é um nome que sempre... Se não fosse o governador, logicamente é um nome que poderia estar posto agora. E quem seria mais? E quem é que você apoia? Luiz Carlos Suíca é um nome? Eu sou um soldado do partido, não dá para ser, não existe candidatura de si só. Então a gente precisa construir. Então tem uma fila. Jerônimo tem uma frase muito importante que é o tempo, a espera. Esse é o momento. Então você não pode sair candidato. Eu sou candidato porque eu tenho 3 mandatos de vereador, nada disso. E a gente pode construir nomes também, mas o PT tem nomes aí colocados à vontade, se quiser. Robson, você citou o nome, mas podia ser Fábia, podia ser Aninha, podia ser Éden, podia ser Lucas, podia ser Suíca. Eu estou à disposição. E aí, o Partido dos Trabalhadores tem uma coisa interessante. Tem muita gente falando, vai demorar. Pô, nós lançamos Jerônimo no ano da eleição. Então, precisa saber, não é assim. Então, tem muita gente aí ainda. Então, o que a gente não pode é pensar, dizer que ficar falando, dizer que o partido não tem nomes. Tem bastante gente aí que já foi testada na gestão pública. Fábia é secretária há muito tempo. Tem Lucinha também, infelizmente ela é de Eunápolis, mas seria um nome. Tem muita gente aí, uma juventude que está aí querendo uma oportunidade de ser testada. Então, não é muito difícil você olhar para dentro do PT e dizer que o PT não tem nome. E essa estratégia política de dizer vamos sair todo mundo para depois se juntar. Não, a gente precisa perceber que nós temos uma federação. Dentro da federação, PCdoB, PT e PV, não dá para sair de 3 nomes ali, só pode sair um. Aí você pode pensar um outro partido, que PSB. PSB, aí pode sair outro. Ninguém vai impedir. O PSB pode até querer sair candidato para poder fortalecer a legenda, o número 40. E sua bancada. Tem um PSD também, pode lançar candidato. Mas dentro da federação, nós temos que ter um nome só. Beleza. O Luiz Carlos Suíca está conversando conosco aqui, nos ensinando mais também sobre as questões políticas de Salvador e da Bahia. Ele tem uma função muito importante na Câmara de Vereadores. Além dos outros trabalhos que ele faz na Câmara, ele é vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é considerada a comissão central, o alicerce principal do trabalho parlamentar. Tem um assunto que vocês estão discutindo na CCJ e na Câmara, que é a liberação de um empréstimo de 300 milhões de reais solicitado pelo prefeito Bruno Reis. Qual a sua avaliação sobre esse empréstimo? É um bom momento? A justificativa para o empréstimo é válida? O que é que você enxerga aí? Bom, qualquer gestor, governador, prefeito, ele pode solicitar o empréstimo, né? Mesmo no momento de crise, sem crise também, entendeu? Para aplicar em infraestrutura, aplicar em esporte, ele pode fazer essa justificativa. A nossa comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que nós chamamos de CCJ, ela tem que avaliar basicamente a constitucionalidade do projeto do prefeito, se não tem vícios. Então, é um volume muito grande de recursos, 300 milhões de reais, e nesses 300 milhões de reais nos cabe, logicamente, não é porque eu sou da oposição, nos cabe pedir vista no processo para que a gente possa
avaliar o voto do relator, que é o presidente dessa comissão, ou apresentar um voto um relatório mais robusto, né? Pedindo algumas mais justificativas, relatórios, o porquê disso, o porquê desse empréstimo, e para que a gente também não sofra. Porque, né, teve um momento de um empréstimo, numa Nedendê até, que o voltei era 200 milhões, mais ou menos 200 milhões de dólares, e que nós sofremos muito na pele, é uma parte da nossa história. Mas assim, chegando aqui, você me falou, pô, o Nedendê está ficando lindo, né? Mas a gente sofreu algumas, vamos falar, alguns beliscões, porque tinha que fazer oposição de qualquer jeito. Não se faz oposição de qualquer jeito. Está a Lula aí mostrando que como governar até com a oposição. Esse seria, desculpe, Suíca, seria o tipo de oposição que machucaria o povo, né? O povo que ficaria com problema. Com problema. Então, assim, eu vou apresentar, logo que tiver a próxima reunião, né? Tem um prazo de 48 horas para eu apresentar um voto separado, um relatório separado. O nosso relatório já está pronto. A gente vai estudar, ler um pouco mais sobre o nosso voto e vamos apresentar como nós sempre temos feito, apresentando, né, apontando se houver alguns erros para poder consertar, não para fazer oposição gratuitamente ou de forma perversa. Os 300 milhões de reais que você está analisando, se você fosse o prefeito, você investiria em quê? O prefeito está apresentando, a própria mobilidade, esporte. Eu ia nesse mesmo caminho, infraestrutura, o bairro periférico. Como a gente não pode governar só para uma parte da cidade, nós temos que governar para toda a cidade, mas a gente pode utilizar com prioridade algumas áreas de Salvador, nessa questão de mobilidade e infraestrutura, que está precisando e precisando muito. Tá aí. Luiz Carlos Suíca, vereador do PT, terceiro mandato como vereador, é nosso convidado aqui no Linha de Frente. Tem uma questão que eu queria trazer com você. Há alguns meses eu pude participar de um café da manhã oferecido pelo PSDB ao presidente nacional e governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que veio aqui em Salvador. Para surpresa de todo mundo, o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, do PT, fez uma visita de cortesia, levou uma lembrança, um berimbau para o governador, deixou as boas-vindas e todo mundo terminou comentando que o PSDB da Bahia, tradicional adversário do PT, iria se aliar ao PT na Bahia. Você que está nessa janela PT, no ônibus do PT, esse homem está na janela há muito tempo. Como é que você enxerga uma possível aliança entre esses dois partidos? É bom lembrar que o PSDB foi aqui na Bahia foi um partido de oposição ao governo carlista, né, com Jutaí e tantos outros. O PT estava surgindo, né, ainda, então fazia oposição. E depois surgiu lá, depois de Collor, surgiu o Fernando Henrique Cardoso, a partir do PSDB. Mas na Bahia, nós temos ainda relação com várias figuras importantes da história da Bahia, de enfrentamento à ditadura, de enfrentamento ao carlismo naquela época, né? Então, o Jutaí, e eu tenho muitos amigos aqui, né? O Tiago Correia foi vereador comigo naquela casa, um amigo e tanto. Então, o Carlos Muniz, que é o presidente da Câmara hoje, que está entrando agora. Tem um Adolfo Viana, que eu encontrei hoje, um amigo e tanto. É um grande líder do PSDB agora. Adolfo Viana. Então, eu tenho algumas figuras do PSDB que eu sento, bato papo, dou risada e tal. O que me incomoda, o próprio Lula negocia com o PSDB, o vice, historicamente, foi do PSDB, o Alckmin. Então, você não faz política, não faz gestão de política sozinhos, ou só com os aliados históricos. Mas tem uma coisa na Bahia que não é do PSDB, mas que o PSDB vai poder pagar a conta, pelo menos com a nossa turma. Em 97, o prefeito da cidade de Salvador, ele era do PFL. Antônio Embaçaí, né? Era do PFL. E, naquele momento, ele assumiu a prefeitura em 97, 1º de janeiro de 97.
utilizou a mão de obra de vários trabalhadores e trabalhadoras de vários setores e depois foi perseguição. 17 de fevereiro de 97, ele demite os trabalhadores a partir de faixas, né? Se chega na empresa para trabalhar, você está demitido. Isso é um desrespeito grande para os trabalhadores. Uma marca que os trabalhadores jamais vão esquecer isso. Como também não esqueceu em 69, né? Na época de ACM Avô, que perseguiu os camelôs. Então, ele também perseguiu aqui. Aí ele talvez possa vir aqui e dizer, porque Cristóvão Buarque também demitiu em Brasília 9 mil, mas pagou as indenizações. Interessante é isso. Então, eu acho que precisa o governador ou o núcleo político do governo analisar. Né? Você está contando aqui tipo uma dívida social histórica. Uma dívida social histórica que nós não podemos pagar com uma única figura que está entrando num partido que tem aí sinalizado para o governo federal a possível ajuda ao governo federal, que é o governo de Lula, e desembarcar aqui no governo de Jerônimo. Então, a gente precisa analisar, porque a gente já sofreu demais, Pablo. Isso foi um choque grande para a gente. Para além disso tudo, a polícia da época, que era comandada, acho que era César Borges e tal, espancou, torturou o nosso companheiro Paulo Anunciação, né, que já é falecido. Vários companheiros apanharam. Eu também fui perseguido, eu fui escorraçado, mas nós resistimos. Então, a gente precisa parar e pensar. Nós temos uma dívida com uma turma aí que a gente precisa ser analisada. Foi bom você falar isso de 97, porque muita gente comenta os episódios de 2001, quando então houve uma invasão da polícia na UFBA, estudantes que estavam protestando pelo transporte público também sofreram agressões, represálias. E o de 97 a gente não lembra muito. Né? É para você ver quanto como é o preconceito, né? Porque isso aconteceu com um maior número de trabalhadores da empresa urbana. Só que eu, enquanto dirigente sindical, parlamentar, do movimento social, eu não posso esquecer isso. Eu tenho que estar lembrando todos os dias. Foram 7.441 trabalhadores, pais e mães de família, que perderam seus empregos por uma faixa, né? Sem sentar, sem negociar. Estou dizendo que não tinha que ser demitido, mas tinha que negociar, pagar o que deve, porque isso depois foi reconhecido eu tenho que fazer justiça aqui, a Walter Pinheiro e a Luiz Eduardo, que os dois fizeram uma PEC no governo de Fernando Henrique Cardoso, e nessa PEC garantiu o pagamento do seguro-desemprego, o reconhecimento do INSS e a liberação do FGTS. Quer dizer que esses trabalhadores não eram fantasma. Tá aí. Ô, Suíca, você sempre com sua transparência, Suíca é um dos entrevistados que mais falam diretamente o que pensa. Não muda de versão. O jeito que ele está falando aqui é o jeito que ele fala fora das câmaras. Você mencionou o trabalho da polícia. Muito está se contestando, principalmente depois do Anuário da Segurança Pública, sobre ações policiais na Bahia que resultam em mortes. Você que é um homem de periferia, você não está em gabinete, você está em contato com a população de bairros populares, onde a ação da polícia é contestada. Como é que você está enxergando isso? Eu enxergo isso com muita coragem, entendeu? Existe uma dívida enorme com o nosso povo. Essa violência ela é estrutural, ela logicamente, planejada. Se a gente tem um número crescente de violência ou de um número crescente de jovens num caminho que não é o que os pais e as mães querem ou queriam para eles, mas eu acho que eu não sou da lógica de bandido bom é bandido morto, bandido bom é o bandido que é preso, julgado e condenado, porque assim a gente já teria dado cabo em muita gente que está aí encarcerada e sendo julgada ou investigada pela Polícia Federal. Então, essa não é o tema. E de uma polícia que precisa ser mais estruturada, porque é uma polícia toda formada na sua maioria, de homens e mulheres negras. E eu tenho dito que a polícia é o único lugar que um homem negro e uma mulher negra chega em um patamar pela sua capacidade. Se um homem negro virar comandante da polícia militar, uma mulher negra virar
coronel da Polícia Militar, isso você não vai ver em outros lugares, em outros espaços do poder. Mas, assim, se existe violência por parte da polícia hoje, ela precisa ser verificada, o governo do Estado precisa estruturar, do ponto de vista da polícia, cursos de abordagem, cursos de combate ao racismo, como fazer isso, porque, assim, o policial que prende ou o policial que mata é o policial preto também. Então, a gente precisa pensar como fazer o policial fazer a abordagem. Não pode perceber que um negro ou uma negra correndo é ladrão e um branco correndo é atleta. Não é assim que funciona desse jeito. Então, a gente precisa tanto dar oportunidade à nossa juventude, Pablo, e não é através de construção de prisões, mas de escola, de oportunidade, de emprego e tudo mais, como também tem que dar à polícia, né, à corporação, as condições efetivas para que possa investigar, se for necessário prender e a julgamento, em vez de tirar a vida das pessoas de forma... Porque, assim, o que é que o secretário do dia falou? A polícia, quando vai na comunidade, ela já é recebida com bala. Por isso é que eu faço muito questão de estar nos lugares, né? Não é que eu sou super-herói, não. Eu preciso ver para poder saber de fato. Eu preciso estar informado pelo governo do Estado e pelo governo municipal, de fato, o que é que está sendo aplicado, investido, para que eu possa fazer a minha crítica e a minha análise. Eu acho que precisa parar e pensar. Isso parece que existe uma competição no país de quem mata mais, né? Rio tem tantos números, São Paulo, não é isso que nós queremos. Nós queremos ver nossas crianças brincando nas ruas, como eu fui criado nas ruas. Eu quero ver a juventude com oportunidades, eu quero ver as escolas cheias, mas a gente não pode viver com medo, né? Não quero a comunidade com medo também, nem com medo da polícia, nem com medo de ninguém. Então, o território não é de ninguém, o território é do povo. Tá aí, com a franqueza, Luiz Carlos Suíca conversando com a gente. Antes de terminar nosso encontro, sempre é um papo muito instrutivo, eu quero saber um pouco da sua trajetória no sindicalismo, porque o Sindilimp é relativamente recente. Você começou bem antes, começou na CUT, levando a cultura de sindicato para dentro do trabalho da limpeza pública urbana. Como é a sua trajetória, Suíca? Bom, primeiro eu quero parabenizar a CUT, né, que vai ter amanhã a final, né, amanhã, quer dizer, vai ter a Copa CUT, né, pelo segundo ano seguido. Um abraço aí à Leninha. E o Sindilimp vai disputar. Eu estou muito orgulhoso. Semana passada eu fiquei muito tenso. Mas amanhã eu vou ficar tenso também, porque nós entramos com um time só, o Sindiquímica entrou com 6 e a gente está na final. Olha que legal aí, ó. Time muito bacana e tal. Eu quero agradecer a esses meninos aí que nos ajudaram e a direção do sindicato. Não, desde os meus 17 anos que eu participo do movimento estudantil, fui presidente de Grêmio lá da Eudete Bahia de Souza e tal. Depois eu fui trabalhei muito cedo, casei muito cedo, com 18 anos. E fui trabalhei em vários lugares, fui bancário. E depois tive a oportunidade de trabalhar na Limpurb, né? Chegando na Limpurb, eu fui convidado para a gente fazer a formação desse sindicato lá, né? A turma era ainda muito... perseguida e tal, eu fui. Paulo, Anunciação, Edivaldo, que já faleceu os dois. E quando a gente forma o sindicato, a gente vai filir o sindicato à CUT, porque você tinha CUT, né? Também. E eu não me arrependo, se tivesse outra, eu só me filiava à CUT, como também me filiava ao PT. Então, era uma novidade isso lá na galera. Então o pessoal chamava a gente, ou da CUT, ou da CUT, ou da CUT. Então, a CUT também nos formou muito, nos deu muita informação e eu estou aqui representando essa turma. Então, nós é que levamos o Sindilimp para a CUT já existia e a CUT nos deu muito suporte também para que nós nos mantivéssemos até aqui, andar com as nossas próprias pernas. E já tive convites para que o Sindilimp fosse para outra central, mas o lugar do Sindilimp é aqui na CUT, como o meu lugar é aqui no PT. Luiz Carlos Suíca, 57 anos, vereador de Salvador, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
sindicalista. Ele também é atleta, viu? Continua fazendo exercícios, eu vejo nas suas redes sociais. Eu tô agora com natação. Fazia um boxe também, fazia um funcional, coisa boa. E apresentador, viu, gente? Você está com um podcast? Eu fazia o programa lá na TV, depois saímos, rádio e tal, e a turma, vamos fazer um podcast, e a gente montou um podcast. Eu faço ao vivo toda quinta-feira no nosso canal Vereador Suíca. Mas o espaço é o espaço da gente, é o podcast da gente, e nós debatemos sobre tudo no nosso podcast, convidados. Então, é uma forma de a gente se comunicar com essa tecnologia, com o nosso povo. Legal. Está sempre bem-vindo aqui em nossas conversas no Linha de Frente, Luiz Carlos Suíca, vereador de Salvador, sindicalista e representante da comunidade, principalmente dos trabalhadores da limpeza pública urbana. Um abraço a todos, obrigado pela companhia, até o próximo encontro.